Queridos irmãos, que a paz de Jesus seja dos nossos corações. É com alegria e agradecidos ao alto que retornamos para dar continuidade ao estudo do livro Consolador. Obra que oferta um conteúdo que transcende os assuntos inerentes ao mundo material, que aborda temas variados nos ambientes da ciência, da filosofia e da religião. Material que todo espírita deveria conhecer. É de autoria do Espírito Emmanuel, através da psicografia do venerando irmão Chico Xavier. Antes de iniciarmos, rogamos a assistência dos benfeitores espirituais, para que nos auxiliem no entendimento das questões hoje abordadas. Lembramos que já estamos explorando o conteúdo pertinente à religião. O subtema Espiritismo e especificamente falando de fé. E a primeira questão de hoje é de número 357. É justa a preocupação dominante em muitos estudiosos do Espiritismo pelas revelações do plano superior a título de enriquecimento da fé? E a resposta do mentor: toda curiosidade sadia é natural. O homem, no entanto, deve compreender que a solução desses problemas lhe chegará naturalmente depois de resolvida a sua situação de devedor ante os seus semelhantes, fazendo-se então credor das revelações divinas. No livro Escrínio de Luz, psicografia do nosso querido irmão Chico Xavier, Emmanuel desenvolve esse tema numa mensagem intitulada A Incógnita do Além, que nós coletamos alguns trechos. Conheço a ansiedade com que muitos de vós outros batem às portas da revelação. Sei de vossas aspirações e já experimentei vosso desejo infinito. O homem é espírito antes de tudo. A Terra é a nossa escola milenária, aguardando resignadamente a nossa madureza de sentimentos. No fundo, meus amigos, desejais a fé, quereis tocar a certeza. Entretanto, a curiosidade não pode substituir o trabalho perseverante e metódico. A humanidade suplica expressões novas que lhe definam as diretrizes para o mais alto, e vossos corações permanecem incansados do atrito dispersivo. Nenhuma elevação se verificará sem o esforço próprio. Sim, nossa sede é justa. A fonte, porém, ainda é aquela que o Mestre nos trouxe há 2000 anos. Procurai esta água da vida eterna. Não vos deixeis dominar tão somente pela ânsia que às vezes é doentia. Procurai de fato conhecer. Não vos restrinjas ao campo limitado da curiosidade. Toda curiosidade é boa quando conduz ao trabalho. Recebei, portanto, os serviços de Deus em vós mesmos. Vosso coração e vossa inteligência constituem a grande oficina. Aí dentro operareis maravilhas, desde que não condeneis vossas melhores ferramentas de observação e possibilidades de serviço à ferrugem do esquecimento. Que a vossa curiosidade seja um marco útil na estrada da sabedoria.
Questão 358. Para os espíritos desencarnados, que já adquiriram muitos valores em matéria de fé, qual o melhor bem da vida humana? E a resposta do mentor: a vida humana, nas suas características de trabalho pela redenção espiritual, apresenta muitos bens preciosos aos nossos olhos, na sequência das lutas, esforços e sacrifícios de cada espírito. Para nós outros, porém, o tesouro maior da existência terrestre reside na consciência reta e pura, iluminada pela fé e edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados. Ainda Emmanuel, agora numa mensagem intitulada Frutos do Bem, inserida no livro Reconforto. Cada criatura é percebida no plano da verdade e apreciada de perto pelas forças que a representam no mundo. Não ouvides que a nota de nossa influência na Terra é amplamente reconhecida nas esferas superiores. O verbo, a atitude, o tempo, a inteligência e a convicção representarão expressivos valores em nossa romagem na Terra, mas apenas quando com eles formamos o fruto do bem. O único patrimônio pelo qual pode o Espírito merecer a bênção do Senhor e incorporá-la ao campo dos próprios dias. Seja qual for a nossa situação no quadro terrestre, mantenhamos a planta da existência sobre as raízes do Cristo, o Divino Mestre, porque, em verdade, somente em Jesus encontraremos a seiva da imortalidade, capaz de auxiliar-nos na produção dos frutos do bem, talentos imperecíveis que sustentam a paz e a alegria na terra, por serem os verdadeiros tesouros dos céus. E é também o benfeitor que no livro Justiça Divina, no capítulo 50, intitulado Bem que nos falta, expõe: hoje, porém, com a doutrina espírita no comando da fé, sabemos todos que a lei do progresso confere a cada espírito a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, a fim de que a justiça estabeleça o merecimento de cada um na pauta das próprias obras. Conjuguemos assim conselho e ação, palavra e conduta, na mesma onda de serviço renovador, compreendendo por fim que o bem que nos falta nem sempre é o bem que ainda não desfrutamos, mas sim o bem dos outros, que em nosso próprio benefício nos cabe fazer. Questão 359. Nas cogitações da fé, o espírito encarnado deve restringir suas divagações ao limite necessário às suas experiências na Terra? Responde o mentor: pelo menos é justo que somente cogite das expressões transcendentes ao seu meio, depois de realizar todo o esforço de iluminação que o mundo lhe pode proporcionar nos seus processos de depuração e aperfeiçoamento. Sabermos de mundos mais evoluídos deve nos servir de estímulo
para cumprimento dos nossos deveres junto ao nosso planeta escola. Primeiro, nos capacitamos onde nos encontramos. Este é o desafio de agora. Vejamos o que nos diz Emmanuel no capítulo 38 do livro Roteiro, psicografia também de Chico Xavier. O espaço infinito, pátria universal das constelações e dos mundos, é sem dúvida o clima natural de nossas almas. Entretanto, não podemos esquecer que somos filhos, devedores, operários ou companheiros da terra, cujo aperfeiçoamento constitui o nosso trabalho mais imediato e mais digno. Esqueçamos, por agora, o paraíso distante, para ajudar na construção do nosso próprio céu. Interfiramos menos na regeneração dos outros e cogitemos mais de nosso próprio reajuste perante a lei do bem eterno e servindo incessantemente com a nossa fé à vida que nos rodeia. A vida, por sua vez, nos servirá infatigável, convertendo a terra em estação celestial de harmonia e luz, para o acesso do nosso espírito à vida superior. E no livro Emmanuel, no capítulo 16, no item intitulado O Estímulo do Conhecimento, o benfeitor ainda acrescenta: os desequilíbrios que se verificam no orbe terreno obedecem a uma lei de justiça, acima de todas as coisas transitórias. E, além disso, a primeira obrigação de todo homem é colaborar em todos os minutos de sua passageira existência em prol da melhoria do seu próximo, consciente de que trabalhar a benefício de outrem é engrandecer-se. O conhecimento das condições perfeitas da vida em outros mundos não deve trazer abatimento aos extremistas do ideal. Semelhante verdade deve encher o coração humano de sagrados estímulos. Os firmamentos sucedem-se ininterruptamente nas amplidões etéreas, mas a humanidade, para Deus, é uma só, e o laço do seu amor reúne todos os seres. Questão 360. Qual deve ser a ação do espírita em face dos dogmas religiosos? Responde o benfeitor: os novos discípulos do Evangelho devem compreender que os dogmas passaram e as religiões literalistas que os construíram sempre o fizeram simplesmente em obediência a disposições políticas no governo das massas. Dentro das novas expressões evolutivas, porém, os espíritas devem evitar as expressões dogmáticas, compreendendo que a doutrina é progressiva, esquivando-se a qualquer pretensão de infalibilidade, em face da grandeza inultrapassável do Evangelho. Herculano Pires, no livro Agonia das Religiões, explica que os dogmas de fé, que formam a estrutura conceptual das igrejas, são as pedras de tropeço do seu caminho evolutivo. Partindo do princípio de que a revelação divina é a própria palavra de Deus dirigida aos homens, as igrejas se anquilosaram em seus dogmas intocáveis, pois a exegese humana
não poderia alterar as ordenações do próprio Deus. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec esclarece que de todas as matérias contidas nos Evangelhos, o Espiritismo se ocupará do ensino moral do Cristo. Ele diz que diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda a parte se originaram das questões dogmáticas. É finalmente e acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Cairbar Chútil, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, analisando a parábola do semeador, expõe: o Espiritismo, filosofia, ciência, religião, independente de todo e qualquer sectarismo, é a doutrina que melhor nos põe a par de todos esses ditames, porque ao lado dos salutares ensinos faz realçar a sobrevivência humana, base inamovível da crença real, que aperfeiçoa, corrige e felicita. Que os seus adeptos, compenetrados dos deveres que assumiram, semelhantes ao semeador, levem a todos os lares e plantem em todos os corações a semente da fé que salva, erguendo bem alto essa luz do Evangelho, escondida sob o alqueire dos dogmas e dos falsos ensinos que tanto têm prejudicado a humanidade. Questão 361. Na propaganda da fé, é justo que os espíritas ou os médiuns estejam preocupados em converter aos princípios da doutrina os homens de posição destacada no mundo, como os juízes, os médicos, os professores, os literatos, os políticos, etc.? E a resposta de Emmanuel: os espíritas cristãos devem pensar muito na iluminação de si mesmos, antes de qualquer prurido, no intuito de converter os outros. E ao tratar-se dos homens destacados no convencionalismo terrestre, esse cuidado deve ser ainda maior, porquanto há no mundo o conceito soberano de força para todas as criaturas que se encontram nos embates espirituais para a obtenção dos títulos de progresso. Essa força viverá entre os homens até que as almas humanas se compenetrem da necessidade do reino de Jesus em seu coração, trabalhando por sua realização plena. Os homens do poder temporal, com exceções, muitas vezes aceitam somente os postulados que a força sanciona ou os princípios com que a mesma concorda. Enceguecidos temporariamente pelos véus da vaidade e da fantasia que a força lhes proporciona, faz-se mister deixá-los em liberdade nas suas experiências. Dia virá em que brilharão na terra os eternos direitos da verdade e do bem,
anulando essa força transitória. Ainda aqui, tendes o exemplo do Divino Mestre, que trazendo ao orbe a maior mensagem de amor e vida para todos os tempos, não teve a preocupação de converter ao Evangelho os Pilatos e os Antipas do seu tempo. Além do mais, o Espiritismo, na sua feição de cristianismo redivivo, não deve nutrir a pretensão de disputar um lugar no banquete dos estados do mundo, quando sabe muito bem que a sua missão divina há de cumprir-se junto das almas, nos legítimos fundamentos do reino de Jesus. Nos recordamos de uma fala de Jesus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11. Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Emmanuel, comentando essa citação numa mensagem intitulada Supercultura, inserida no Livro da Esperança, esclarece: a intelectualidade requintada entretece lauréis à civilização, mas por si só não conseguiu até hoje frenar o poder das trevas. O Espiritismo, restaurando o cristianismo, é universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o Mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. No livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 16, Humberto de Campos narra um episódio em que Tomé quer que Jesus conheça altos funcionários de Herodes e alguns patrícios romanos, argumentando a importância de terem certos aliados na divulgação do Evangelho do Reino. É um capítulo bem educativo e nós recomendamos a leitura integral. Mas por ora, coletamos alguns trechos. Mestre, que será do Evangelho do Reino e de nós mesmos sem o apoio dos influentes e prestigiosos? Acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Tomé, exclamou o Senhor com energia, Deus não exige que os homens o conheçam senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Julgas, então, que o Evangelho do Reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte, nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será, desse modo, o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita, na eternidade de sua glória, ou um César romano, que terá de rolar do seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Vai, Tomé, e dize-lhes que o Evangelho do Reino não se destina
aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreiais, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Nós encerramos o conteúdo pertinente à fé. Nessa próxima questão, ainda no tema Espiritismo, falaremos sobre prosélitos. Ela é a questão de número 362. Poderemos receber um novo ensino sobre os deveres que competem aos espíritas? E a resposta do benfeitor: não devemos especificar os deveres do espírita cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo, que todo discípulo deve tomar como roteiro da sua vida. Que o espírita, nas suas atividades comuns, dispense o máximo de indulgência para com os seus semelhantes, sem nenhuma para consigo mesmo. Porque antes de cogitar da iluminação dos outros, deverá buscar a iluminação de si mesmo, no cumprimento de suas obrigações. Vamos trazer um pequeno trecho de uma fala de Kardec, retirado do capítulo 1 dos discursos pronunciados nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux, inserido no livro Viagem Espírita de 1862. Ele, na oportunidade, esclarece que os verdadeiros espíritas, ou os espíritas cristãos, são os que aceitam para si mesmos todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. E ele continua: ora, o que reza esta moral? Amai-vos uns aos outros, perdoai aos vossos inimigos, retribuí o mal com o bem, não tenhais ódio, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Sede severos para convosco mesmos e indulgentes para com os outros. Tais devem ser os sentimentos de um verdadeiro espírita, daquele que vê o fundo e não a forma, que põe o espírito acima da matéria. Este pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém, pois não deseja o mal a ninguém. E com mais forte razão, não procura fazer o mal a quem quer que seja. E o que nós podemos observar é que os deveres para nós, espíritas cristãos, continuam os mesmos, pois falam da moral cristã, e esta não se modifica. Então, nos esforcemos para vivenciá-la.
Questão 363. Como se justifica a existência de certas lutas antifraternas dentro dos grupos espíritas? E a resposta do benfeitor: os agrupamentos espíritas necessitam entender que o seu aparelhamento não pode ser análogo ao das associações propriamente humanas. Um grêmio espírita cristão deve ter, mais que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Em uma entidade doutrinária, quando surgem as dissensões e lutas internas, revelando partidarismo e hostilidades, é sinal de ausência do Evangelho nos corações, demonstrando-se pelo excesso de material humano e pressagiando o naufrágio das intenções mais generosas. Nesses núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem fraternidade e humildade legítimas, sendo imprescindível que todos os companheiros entre si vigiem na boa vontade e na sinceridade, a fim de não transformarem a excelência do seu patrimônio espiritual numa reprodução dos conventículos católicos, inutilizados pela intriga e pelo fingimento. No mesmo livro anteriormente citado, Viagem Espírita de 1862, nós buscamos novamente Kardec, agora no capítulo 3º dos discursos pronunciados nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux. Os grupos são indivíduos coletivos que devem viver em paz, como os indivíduos, se realmente são espíritas. São os batalhões da grande falange. Ora, em que se tornaria uma falange cujos batalhões se dividissem? Os que vissem os outros com os olhos ciumentos provariam só por isso que estão sob má influência, desde que o espírito do bem não pode produzir o mal. Como bem o sabeis, reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Ora, o fruto do orgulho, da inveja e do ciúme é um fruto envenenado que mata quem dele se nutre. O que digo das dissidências entre os grupos, digo igualmente para as que pudessem existir entre os indivíduos. Em semelhante circunstância, a opinião de pessoas imparciais é sempre favorável àquele que dá provas de maior grandeza e generosidade. Aqui na Terra, onde ninguém é infalível, a indulgência recíproca é uma consequência do princípio de caridade, que nos leva a agir para com os outros como gostaríamos que os outros agissem para conosco. Ora, sem indulgência não há caridade. Sem caridade não há verdadeiro espírita. Muito material para nossa reflexão, para analisarmos nosso comportamento e, diante de qualquer dúvida, lembrarmos sempre que o guia e o modelo é Jesus. Essa foi a última questão de hoje. Daremos continuidade, se Deus permitir, na próxima semana. A todos que têm acompanhado esse estudo, o nosso agradecimento. Que Jesus continue inspirando-nos
no caminho do conhecimento e do amor. Discernimento e luz. Até a próxima semana.